Recebo aqui no estúdio o vereador Eduardo Zanata, vereador do PT de Balneário Camboriú, que será o único político e quem sabe até da região, vereador, a participar da COP30 em Belém do Pará. Tudo bem? Prazer te receber aqui. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer para mim estar aqui e principalmente para a gente poder conversar não só sobre o mandato, mas sobre integrar, né, a delegação brasileira da COP30, tão importante. A gente vê aí que a nossa região, nos últimos anos, é algo global, mas localmente tem sido afetado pelas mudanças climáticas. E essa é uma das bandeiras do seu mandato, da sua atuação, né, vereador? Essa questão das mudanças climáticas, do respeito ao meio ambiente, é algo que precisa ser discutido, debatido e, mais importante, que se tenha ação a respeito disso, né? Exato. O mais importante, como você está falando, Marcelo, é a ação. É implementação que nós falamos, né? Até o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30 no Brasil, e é algo histórico, porque é a primeira conferência de clima da ONU, né, nesse modelo da COP aqui no nosso país, é a COP da Amazônia. Ele fala que a ideia é que as decisões da COP, as metas e objetivos lá do Acordo de Paris consigam ser implementadas. Então a ideia é que, assim, tudo um plano de ação climática. Você falou, eu venho cobrando isso enquanto mandato, enquanto vereador nos últimos anos do município. Agora a prefeitura, e aí vale citar, né, a atual prefeita, Juliana Pavan, protocolou um pedido para fazer parte de um edital que se chama Adaptação do Governo Federal, onde o Governo Federal vai apoiar tecnicamente 50 municípios do Brasil para fazer esses planos de ação climática para adaptar os municípios, os territórios para enfrentar essas crises. Porque eu vou... Itajaí. Sim. Itajaí é uma cidade historicamente sofre com as enchentes. Balneário Camboriú, cada chuva nos últimos anos tem causado alagamento, tem causado cheias nas principais avenidas, Avenida Atlântica, e não dá mais, Marcelo, e aí quem nos escuta tem, assim, concorda, e eu recebo muita mensagem dos moradores da nossa região, né? Mesmo, né? Não dá mais pra gente achar que só enche a rua porque o bueiro tá entupido. Algo muito mais sério, A gente né? tem que fazer a relação com os eventos que estão ficando cada vez mais extremos, o aumento do nível das marés, são dados, a ciência comprova, principalmente aqui o Oceano Atlântico. Então a gente tem que fazer uma discussão da proteção costeira. Senão você vai ter que alargar tudo quanto é praia nos próximos anos e não vai resolver. E a gente vê que a nossa região ela é diferenciada no país e Balneário Camboriú virou referência pelos prédios residenciais altos, principalmente na praia. Na costa. E aí, como é que fica esses apartamentos de luxo com a maré subindo? E é um impacto no dia a dia da população, né? Exato. Não é uma questão, acho que é algo, independentemente de bandeira de A, de B, precisa ser discutido, vereador, porque não é questão de ser o chamado ecochato, né? Muito pelo contrário. Não tem nada a ver fazer com isso. direito, vai fazer a diferença no dia a dia da população, Garantir... porque mora lá no bairro, Exato, né? é garantir a segurança das pessoas, garantir a vida das pessoas. Eu falei de enchente. O que significa uma enchente? Não é você passar caminhando no meio da água com o seu carro. Tem morador de Balneário Camboriú que sofreu tanto com enchente que fala assim, começa a chover de madrugada, ele corre levantar os móveis, cara. Então não dá mais para as pessoas... O itajaense sabe isso muito bem. Muito a gente bem, sabe muito como bem. experiência pessoal isso, né? Até porque Balneário, a gente está na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Então pega só os dois municípios, Camboriú e Balneário Camboriú. Vocês pegam todo o Vale do Itajaí aqui. Com o Cai rio tudo aqui a foz, né? a foz do Rio Itajaí. Então, aí eu vou te dar outro exemplo. Deslizamentos. Balneário Camboriú está entre os municípios e a gente tem acompanhado moradores que moram em área próxima ao deslizamento. Tem uma mãe, Marcelo, que no início do ano, dia 16 de janeiro, quando deu aquela chuvarada... Cara, qualquer chuva, porque lá em 2023 desbarrancou o morro atrás da casa dela e levou parte da garagem. Então, a casa foi interditada e o município não tinha oferecido nenhuma alternativa para ela. Queriam pagar pouco mais R$600 de apoio para aluguel social. Como é que tu aluga algo para uma família com R$600 na nossa região? Em lugar nenhum. Exatamente. Região, né? Em lugar nenhum, aí conseguiram uma casa porque ela estava indo dormir no carro com os dois filhos. Grávida. Começava a chover, batia o desespero, ela ia dormir dentro do carro em outra rua com medo que o morro pudesse descer mais. Então, é isso que a gente tem que
discutir. Como que a gente amplia? E aí, falando do trabalho, a gente tem um projeto que está se tornando referência, e aí eu vou falar sobre ele na COP, que se chama o BC Carbono Zero. Sim, era o tema que eu queria entrar contigo. É a primeira política de descarbonização da indústria da construção civil no estado de Santa Catarina. E aí eu volto te falando, já que a construção civil de Balneário Camboriú é essa referência em número de andares, que a gente seja referência também em sustentabilidade. Exatamente. E falando nisso, também entra um projeto de um plano municipal de ação climática. Exato. Está em desenvolvimento? Qual é que é o estágio desse plano? Então, a gente está cobrando que o município desenvolva. Hoje, Balneário Camboriú não tem. Como eu te falei, a prefeitura sinalizou. E aí, o que seria esse plano de ação climática? Eu falei aqui com você de alagamento na Avenida Atlântica, falei de deslizamento no bairro Ariribá, deslizamento de encosta no bairro das Nações em Balneário. Não dá pra gente olhar pra isso e falar, caiu um pouco de terra aqui, alagou lá, encheu aqui. A gente tem que ter um plano. Esse plano é para adaptar a cidade aonde enche, aonde desliza a terra, onde tem movimento de encosta, proteger a costa. E é um plano para mitigar os efeitos, para reduzir o impacto no dia a dia do morador. Como eu te falei, para não ser qualquer chuva que entre a água na casa do final de semana tem alerta de ciclone tropical aí. Exato. Já fica todo mundo em alerta. Essa semana né? toda, essa semana toda. As pessoas já ficam preocupadas, né? Então a gente tem que fazer essa discussão. E aí o Carbono Zero vem para fazer isso, né? Então que a construção civil de Balneário Camboriú, e aí Itajaí está sofrendo o mesmo processo de especulação imobiliária, não só Itajaí, Itapema, todo o nosso litoral norte aqui de Santa Catarina, o que isso tem afetado? A gente vê no custo de vida, né? Sim. As pessoas estão trabalhando, o aluguel não dão sobe. conta do aluguel. O aluguel sobe, o salário não sobe igual, o custo de vida, as pessoas estão morando cada vez mais longe da onde ela cresceu, estão morando mais longe do seu trabalho, e aí vão morar em áreas de ocupação ou de situação de vulnerabilidade que acaba correndo risco. E aí a gente vê que é um ciclo, né? E algo precisa ser feito, né? Porque há muito tempo se discute essas questões, Sim, né? E a gente até sempre usa a título de comparação, o Japão se prepara contra os terremotos, os Estados Unidos têm um alerta contra o furacão. Se esses são os problemas da nossa região, a gente precisa ter esse pensamento, né? Exato. E é uma discussão que ela passa por um todo, né? Aí, eu te falei aqui do custo de vida, da construção civil, e que as pessoas estão indo morar mais longe do centro onde desenvolve o seu dia a dia. Trabalho, estudo. E aí, como é que fica o transporte coletivo? Então. Aí é outra Tem pauta. Outro ponto também, outra né? pauta. Nós aprovamos em Balneário Camboriú 2022, a cidade estava sem ônibus, protocolei o requerimento criando uma comissão para acompanhar o transporte coletivo. A gente produziu um relatório ali, Marcelo, que originou 123 páginas. Encaminhamos para a prefeitura, encaminhamos para o Ministério Público. Qual que foi a situação? Dizendo que tinha que romper o contrato antigo e fazer uma nova contratação com tarifa zero. Em junho de 2023, o prefeito ficou com a corda no pescoço, foi obrigado a fazer, a gente aumentou em 600% o número de passageiros. E aí, para mim, é muito importante estar aqui em Itajaí hoje falando sobre isso, porque lá naquele relatório da comissão que eu presidi em 2022, a gente indicava que o transporte coletivo ele fosse integrado e consorciado com Camboriú e Itajaí. Itajaí não quis debater a pauta do transporte coletivo consorciado. Isso em Em 2022, no final de 2022. Uma movimentação que agora pode acontecer de novo, essa discussão. Agora, né? Aí o avanço. Esse ano puxando o tema novamente, porque a gente teve um aumento de passageiros de 600%. 600 em Balneário Camboriú. Muita gente, hein? É uma cidade de território pequeno, não se compara a Itajaí. É muita gente andando de ônibus. O que a gente quer agora? Aumentar o número de linhas, o número de rotas, de veículos, porque a população é uma política pública que ela abraçou. E um avanço. A prefeita assinou um protocolo de intenções para fazer consorciado com Camboriú. E aí eu te pergunto, como é que fica Itajaí? A gente tava falando do Marcílio Dias aqui antes de eu chegar. Sim. A gente sempre se encontra no estádio, né? Claro. Eu venho sempre nos jogos do Marcílio, sou marcilista, cresci vindo para cá. Aí até espero que a gente reverta o resultado aí no final da semana. É difícil, vereador, mas aí... Falando de Marcílio não é impossível. Não dá pra vir de ônibus pro estádio. Eu moro em Balneário Camboriú, eu venho com os meus amigos, a gente tem que organizar carona. Claro, lógico. Então assim, quando Itajaí vai entrar nessa? Essa é a provocação que eu falo aqui. Porque senão ninguém mais vai andar no Oswaldo Reis, não adianta. Pode abrir 3, 4 avenidas como tá planejado, ninguém anda. Mobilidade é só com transporte de massa.
É aquela prova de que o transporte eficiente, a gente compara em outras cidades, em outros países, um transporte eficiente, ele funciona. As pessoas vão deixar o carro, vão deixar o autopropelido, a motocicleta em casa, vão andar de ônibus. Você quer ficar estressado olhando para um carro na frente, tendo que acelerar e frear, correndo quando risco de você bater, poderia de se estar envolver num sentado, confortável. Hoje os ônibus de Balneário Camboriú têm ar-condicionado, tem Wi-Fi. O que a gente quer agora falando de sustentabilidade? Que a próxima frota, ela venha híbrida, ou pelo menos parte dela elétrica, até porque, para quem não conhece o ônibus elétrico, eu tive experiências internacionais, essa é a minha área de atuação, né? A minha graduação é em Relações Internacionais aqui na Univale, e eu morei 5 vezes fora do Brasil, morei 2 vezes nos Estados Unidos, morei na Suíça, em Portugal e na China. E foram experiências que eu tive que ralar um monte, tá? Então, os estudantes que nos escutam, mesmo sendo filho de família trabalhadora, eu quero dizer que é possível aproveitar essas oportunidades. Mas não é fácil, chega lá. Então, assim, ó, vou te dar um exemplo, cara. Você pega um ônibus elétrico, e eu tive a chance de conhecer tarifa zero em outros países do mundo. Você não tem barulho, Marcelo. Assim, ó, quando a gente fala, mas não, é porque a gente acostumou com o barulho. A gente acostumou a botar o pé na rua e ter uma barulheira. Então, cara, a pessoa fica mais tranquila. Ela vai ali sentada, confortável, trabalhando, vai no celular, vai vendo uma rede social, estudando, fazendo o que quiser. É muito melhor. Quanto mais carro a gente tirar do trânsito, melhor fica o dia a dia de todo mundo. A gente tem Metrópolis, Londres, por exemplo, tirou, né? Os veículos elétricos. Não, aí a gente vai falar... Uma megalop, os táxis, todos. Então, assim, Londres, centro cabs, de Bruxelas, não passa carro. Sabe o que é você entrar numa rua e não ficar preocupado que alguém vai te atropelar? A tua tensão, ela já baixa no dia a dia. O estresse baixa. O estresse é menor. No dia a dia que a gente vive. Então tem muita coisa legal que eu acho que dá pra fazer, dá pra discutir, porque o catarinense, eu me orgulho da qualidade de vida, né? Como parlamentar, pra mim é um orgulho ser vereador de Balneário Camboriú hoje, é uma cidade vitrine, mas a gente tem muita coisa pra discutir em política pública pra pensar que essa qualidade de vida se mantenha nos próximos anos. 10, 20, 30 anos. Que é uma preocupação, né? Exato. Isso está em risco. Não dá para hoje a gente viver bem. Esses bons índices, os bons tudo números fica em risco. Econômicos e assim por diante. Tudo fica em risco, exatamente. Então a gente tem que estar bem alinhado para que Balneário Camboriú e Itajaí avance e a gente consiga aí ter um futuro com desenvolvimento econômico, social e ambiental. Você vê como positivas essas ações da ANFRE, nesse pensamento interligado entre as cidades, em um corredor de ônibus, no próprio túnel Itajaí Navegantes, que a promessa é que sai, assim por diante? Importante. Eu representei a Câmara de Balneário Camboriú na comissão legislativa do Promobis. Do Promobis, sim. Vou te falar, o Promobis é uma iniciativa que todos têm que defender. Só que a gente tem que também fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que estar em cima. O transporte, a gente vive, eu te falei, o litoral norte de Santa Catarina é uma área que ela é toda conurbada. É uma área metropolitana, essa que é a verdade. As cidades são interligadas. Você não faz a distinção. Alguém desce aqui no aeroporto de Navegantes e vai até Balneário Camboriú, não faz distinção onde começa uma cidade e acaba outra. Passa o ferryboat, ou Itajaí, Balneário. Exatamente. Camboriú. Então a gente tem um fluxo de pessoas diário muito grande. Então não tem como não pensar transporte coletivo sem ser integrado. Não tem como não. Eu falo para Balneário Camboriú e Camboriú, falei do Rio Camboriú, Marcelo. Captação de água de Balneário Camboriú é feita em Camboriú. É em Camboriú. A balneabilidade da praia vai ser afetada pelo Rio Camboriú. Então, saneamento, captação de água para garantir segurança hídrica, água na torneira para os próximos anos, Balneário Camboriú tem que fazer integrado com Camboriú, por exemplo. Sim. Transporte tem que fazer integrado com Itajaí. Não dá mais para pensar que cada cidade é uma ilha. Senão a gente passa esse perrengue para ver o jogo do Marcílio. É verdade. É verdade. Essa que é a verdade. Entre outras tantas situações. Essa que é a verdade. Muito bom. Vereador, o senhor embarca então na terça-feira para Belém. Terça-feira, viagem para Belém. Vai participar aí do evento com 170 países. Como convidado, como delegado da comitiva brasileira, o senhor vai ter acesso total às atividades e também às salas de negociação na chamada Zona Azul, lá na COP. Isso, exatamente. A zona onde... acontecem as negociações dos representantes de governo, chefes de Estado. Eu estive na COP28 em Dubai, então é uma experiência para quem discute essa pauta. Participei de painéis lá com deputados, senadores, e aí eu fico muito... É o que eu te falo, assim, da gente conseguir trabalhar, conseguir avançar
e ver como o trabalho chega longe, né? Quando você senta com deputados federais, senadores, a partir do município, a gente tá carregando, sabe, no peito a bandeira de Balneário Camboriú, a bandeira de Itajaí, de toda a região, a bandeira de Santa Catarina, para falar que a gente tá pensando aqui em desenvolvimento sustentável. Então é um reconhecimento do trabalho. Por exemplo, em Dubai eu fui o único vereador da comitiva. E aí foi muito legal, porque o Instituto de Pesquisa que me convidou custeou tudo. Então, a gente pode levar o nosso trabalho, às vezes, para longe, né? Não tem fronteira. Superar algumas fronteiras, Exatamente. Né? Muito bem, nosso tempo está acabando, 8h53, mais, vereador, com esse pensamento, essa fala defendendo a região, a gente consegue visualizar o deputado Eduardo Zanata e até o vereador Eduardo Zanata pensando em uma candidatura como deputado no futuro? O que eu posso te dizer sobre isso? Até pela votação expressiva que você teve, né? Exatamente. Nas últimas eleições de Balneário. Saiu aqui nos jornais do estado que ano passado a nossa votação em Balneário Camboriú, proporcionalmente à população nos municípios acima de 100 mil habitantes, foi a maior votação de um candidato de esquerda no estado. Então, o que está colocado, Marcelo? Para mim, ano que vem a gente tem um momento que ele é histórico para consolidar essa reconstrução das políticas públicas, o avanço democrático do país com o presidente Lula. Então, a gente tem uma primeira tarefa. É reeleger o presidente Lula e Santa Catarina contribuir para isso. E o ambiente mudou, eu vejo as pessoas elogiando a retomada dos investimentos. Vocês aqui em Itajaí, o que é o Porto Itajaí funcionando, cara? É a coisa mais linda quando a gente passa e a gente tem que reconhecer, dar o mérito. Tá gerando lucro, emprego e imposto para a cidade. Tem pago imposto para a cidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo a gente tem que, dentro desse projeto, aumentar as bancadas, deputados estaduais, federais, senadores. A minha conversa com o partido estamos à disposição para construir onde o partido achar que é mais importante e relevante para isso. Então, a gente vai disputar a eleição. Até porque eu vou estar na urna, porque não dá mais para a gente admitir essa turma que está achando que Santa Catarina é um curral eleitoral, que é vereador no Rio de Janeiro, e aí acha que sendo vereador no Rio de Janeiro, tendo mandato lá, se coloca como pré-candidato a senador em Santa Catarina. Isso é um desrespeito com o catarinense. É olhar para o catarinense e debochar da cara do catarinense. Uma função representativa tão importante, que é representar o nosso estado em Brasília, não pode cair nos interesses de uma família que usava e bajulava o boné com as cores da bandeira de outro país. Vereador, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã e, claro, depois a gente volta para conversar aí sobre o resumo, né, dessas atividades lá na COP também. Acho que é importante também e sempre atualizar, né, a população, né? O ouvinte consegue te atualizar, acompanhar o vereador onde, nas redes sociais? Eduardo Zanata, com dois T's, BC de Balneário Camboriú. @Eduardo Zanata, BC. Então, estou à disposição. Se quiser que entre ao vivo lá de Belém para falar contigo. Pode ser, vamos alinhar isso aí, é uma boa. Muito bem. Me comprometo, porque eu falo assim, imprensa, os jornalistas, comunicadores cumprem um papel que é pilar essencial para a nossa democracia. Eu, como parlamentar, tenho que vir aqui falar com você para prestar conta do nosso trabalho. Que bom. Então, conta comigo, estou à disposição. Essa consciência é muito boa. Obrigado, vereador. Valeu. Obrigado.